Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial, ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana segue lidando com uma profunda divisão racial entre brancos e negros. Enquanto isso, na NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, uma equipe de cientistas formada por 3 mulheres afro-americanas tornou-se elemento crucial para completar a equação que daria a vitória para os Estados Unidos. Elas foram o cérebro para o lançamento do astronauta John Glenn em órbita. Com a sinopse do filme Estrelas Além do Tempo e com a história de um projeto muito legal chamado Meninas no Espaço, a gente começa o episódio de hoje. Tá no ar o SciCast UFRN, o podcast de ciência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. SciCast, o podcast de ciência da UFRN. Olá, começamos agora mais um SciCast UFRN e eu, Sandra Souza, junto com Gabriele Venceslau, vamos conduzir o episódio de hoje, que está cheio de novidades. E para situar melhor os nossos ouvintes, vamos à ficha técnica do filme Estrelas Além do Tempo, obra que vai nos ajudar a conduzir o tema de hoje, Lucas. O filme Estrelas Além do Tempo, cujo título original é Hidden Figures, ou Figuras Escondidas em português, é inspirado na biografia homônima, escrita por Margot Lee Shetterly. O filme, lançado no Brasil em 2016, conta a história de 3 cientistas negras que trabalharam na NASA durante a década de 1960 e colaboraram para a conquista espacial: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Indicado ao Oscar de 2017 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante para Octavia Spencer e Melhor Roteiro Adaptado para Theodore Melfi, a trilha sonora é composta pelo trio Hans Zimmer, Pharrell Williams e Benjamin Wallfisch. A narrativa é super envolvente e aborda temas muito caros à sociedade, como preconceito, feminismo e o desafio das mulheres no mercado de trabalho, especialmente numa área como a matemática. E embora o filme se passe nos anos 1960, os desafios para as meninas na ciência ainda continuam. E quem está aqui conosco para conversar mais sobre esse tema é a professora da UFRN e coordenadora do projeto Meninas no Espaço, Mariana Rodrigues de Almeida. Ela integra o Departamento de Engenharia de Produção e comanda o projeto, que tem apoio da Agência Espacial Brasileira e PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Seja muito bem-vinda ao SciCast, professora Mariana. Para mim é um enorme prazer de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa história que a gente vai começar. Que bom, Mariana. Então, já que a gente vai começar, vamos começar bem pelo começo mesmo. Conta pra gente um pouquinho como é que nasceu o projeto, de onde surgiu a ideia para o projeto Meninas na Ciência. O projeto Meninas na Ciência, ele nasceu em 2013, 2014, com um edital que tinha do CNPq. E a partir disso, eu comecei a estudar os fatores que influenciavam as meninas por não buscar a área tecnológica. Então, esse foi o estudo que eu fiz junto com alunos de graduação e pós-graduação, por meio de ferramentas estatísticas para descobrir quais eram os fatores que afetavam a decisão das meninas por optarem pelos cursos do ensino superior. Vocês aplicaram um questionário? Como é que foi a metodologia dessa pesquisa? Aí o desenvolvimento da pesquisa no âmbito da pós-graduação foi mais refinado porque a gente usou técnicas de estatística, de regressão, né? Usamos um questionário, a gente usou uma tabulação de dados que a UFRN disponibilizava num período e a gente fez o mapeamento de toda a UFRN, de todos os cursos durante uma linha do tempo, de 94, 95 até 2015. Então a gente conseguiu visualizar aonde tinha as maiores concentrações nos cursos e os motivos e a ausência do sexo feminino em áreas tecnológicas e exatas. E aí, a partir disso, esse foi exatamente os números que justificaram o desenvolvimento da minha pesquisa. Aí, a partir disso, em 2018, eu submeti outro projeto no edital Meninas na Ciência, junto com o CNPq, que também promovia o estudo. E aí o Meninas no Espaço
né, surgiu em 2018, quando eu fui visitar o Habitat de Marte, e em paralelo eu tinha um aluno que o nome dele é Hariton, e ele participa, né, ele é militar da Barreira do Inferno. Então, na época, ele fazia o mestrado comigo, então eu tinha muita influência sobre a temática do setor aeroespacial. E aí, quando eu juntei a experiência que eu estava tendo na pesquisa junto com o Habitat de Marte, então, e combinou na época que o edital Meninas na Ciência estava aberto, então eu fiz assim, como é que eu não posso juntar, né? Então eu juntei o meu background que eu tinha anteriormente feito na pesquisa, que era a ausência de mulheres no sexo feminino nas áreas tecnológicas, juntamente para o setor aeroespacial. Então eu cruzei 3 pilares, né? O setor aeroespacial, a ausência de mulheres e o ensino tecnológico, né? Que seria a área de STEAM. E aí foi quando isso surgiu, e aí a partir desse know-how que eu tinha de execução de projetos na área do sexo feminino, desses dois projetos anteriores, eu fui selecionada pelo PNUD Brasil para ser conduzida esse projeto junto com a Agência Espacial Brasileira. E aí hoje, né, no Brasil tem a professora do ITA, que é a professora Cristiane, tem uma outra equipe conduzindo um projeto no Maranhão, que foi recentemente contratado, e eu que estou conduzindo aqui. Então, na época, quando foi conduzido e startado esses projetos, era eu e a professora Cristiane no ITA. Né? Então, foi muito interessante a estrutura. Eu não conheço detalhamente o outro projeto, que eu acredito que ele é um pouco diferente da minha estrutura, e o objetivo dele, e o meu foi voltado muito para a área do ensino e de metodologias ativas. E logo assim que começou, que as pessoas ainda não tinham entendido exatamente o que era, muitas pessoas diziam assim, para quê? Como é que você vai colocar metodologias ativas para o setor aeroespacial? E aí, na realidade, é porque essa questão, né, ou essa discussão, ela cabe para conseguir métodos de aprendizado onde o aluno precisa conhecer e entender de fato, e você despertar aquele interesse no aluno, né? Então, essa foi a abordagem inicial que eu fiz. Então, o projeto surgiu assim. E atualmente, quantas escolas participam do projeto e como é feita a divulgação do projeto? Então, agora a gente está encerrando essa primeira edição, né? Então, a primeira edição ela foi composta por 20 escolas, na realidade foram 21 escolas ao todo. Tinham 15 professores bolsistas, estavam distribuídos em 16 municípios do interior. Quando ele foi planejado e desenhado, a gente pensou em ter os projetos muito mais próximos da capital, até porque era uma forma de você gerenciar as equipes. E quando as equipes surgiram, muitas equipes foram para o interior. E essas equipes do interior, elas eram extremamente estruturadas. Então, eu pensei em fazer dissipar, né, ou uma forma de distribuir por regiões um número X que pudesse atender em todo o estado do Rio Grande do Norte. E a forma de participar do projeto era por meio de um edital. Então, eu abri um edital dentro da universidade, a pessoa tinha um link junto com a FUNPEC, que é o órgão executor e financeiro do projeto. E aí, o professor participava desse projeto, submetia a sua equipe, junto com os documentos necessários, para participar. E aí, depois que participava de um processo seletivo, tinha entrevistas com todas as equipes. Depois que todas as equipes, um horário que determinava, foi encaminhado, publicado. Depois a gente iniciou o projeto, e a gente iniciou o projeto no Dia da Mulher, no dia 8 de março. Mariana, e o projeto tem parcerias, tem apoiadores? Então, o projeto ele foi estruturado inicialmente com um tipo de projeto, porque quando a gente vai executando o projeto dentro da FUNPEC, tem o tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, e esse é um projeto tipo D, se eu não me engano, onde você tem a participação da FUNPEC,
né, a participação da UFRN como gestora, porque somos dentro da UFRN, né, os servidores, e dentro da Agência Espacial e o PNUD, né? Então tem essa tripartite, se eu não me engano. E aí o que acontece? A partir dessa relação e essa execução, o que eu senti falta? Que foi exatamente... dentro da universidade, somos, né, desenvolvedores de conhecimento, não temos muitas relações ou canais de comunicação entre o meio externo. Então, por mais que às vezes um pesquisador realize uma pesquisa, às vezes de ponto, ou de desenvolvimento, ou de intervenção para uma comunidade X, às vezes aquela comunidade X não sabe que você está desenvolvendo aquela pesquisa. E foi o que aconteceu no meu caso. Eu estava desenvolvendo uma pesquisa direcionada para as escolas, onde a gente oferece bolsas para os professores da escola e bolsas para as alunas da escola. No entanto, essas escolas não sabiam que a gente existia, né, por mais divulgação que a gente tinha feito. Então eu era conversando com as pessoas, você faz parte de uma escola pública, você fala com isso, então a minha rede de contato eu estava tentando capilarizar e divulgar o meu projeto para todas as pessoas. Até eu chegava numa vendinha de venda, por exemplo, na Ceasa ou lá em Pirangi, e falava: olha, você faz parte, você está aí na escola, peça o seu professor de ciência para se cadastrar. E assim fui, de boca em boca. E quando foi no decorrer do cronograma no período vigente, eu tive uma ideia. Eu fiz assim: por que não buscar a Secretaria de Educação? E aí, quando eu entrei em contato com a secretária de Educação, que o nome dela é Socorro Batista, foi numa quinta-feira. E o projeto se encerrava o período de inscrição na segunda. E aí eu fui conversar com ela era na quinta que eu tive o contato dela, e eu marquei com ela na segunda. Quando eu apresentei o projeto, ela se interessou, achou super interessante. Inclusive eu digo que ela é a madrinha desse projeto. E aí eu tinha 10 ou 15 escolas, não tinha nem preenchido todas as inscrições. E aí ela fez uma articulação, né? A função de um governo de articular todos os seus atores do seu ecossistema. E aí, quando ela mobilizou esses atores, eu estendi o prazo para uma semana, porque a gente tinha um cronograma a seguir. O meu número passou de 8, 10 em escola, não sei exatamente, para 38, né? Então, essa capilaridade, essa divulgação deve muito à articulação do governo. Então, inicialmente, dentro desse contrato não tem o governo, mas a gente tem uma cooperação técnica, né, de conhecimento, de partilha, entendeu? De relação e de confiança, né? Porque conquistar essa relação de confiança com o governo, que você está desenvolvendo um curso de capacitação e de intervenção dentro da escola, né? Então é bem interessante. Conta pra gente assim, que tipo de atividades são desenvolvidas no projeto, né? O que você falou? Temos professores bolsistas e alunos bolsistas também. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona o projeto? Então, esse projeto, ele funciona assim. Eu estruturei o design desse projeto por uma estrutura de multiníveis. O que é uma estrutura de multiníveis? Eu até fiz uma apresentação num congresso exatamente sobre isso. A estratégia multinível ela é formada por células de capacitação. Então, você tem um professor que ele coordena, né, aquele curso, então ele capacita aquele grupo de alunos, né, que no caso foram as minhas tutoras. Então, numa sequência organizacional, eu tenho os professores, que foram 10, em diferentes módulos, em diferentes áreas. Em seguida, eu tive as alunas, que eu tinha 5 alunas de pós-graduação e 10 de graduação. E em seguida, dessas alunas de graduação e pós-graduação, que elas são tutoras, elas passaram a capacitar em um outro nível, que era o meu terceiro nível, que eram as alunas do ensino médio. Então, você faz como se fosse uma pirâmide de conhecimento e de escala, né? Então, você vai formando células multiplicadoras de conhecimento.
Então, foi essa estrutura de design de capacitação. Agora, quais foram os cursos? Então, os cursos eram os mais diversos, né? Então, a gente teve o primeiro módulo, né, que é um primeiro produto, que a gente chama junto com o PNUD e a Agência Espacial, que eles fazem um pagamento por produto. E um outro produto, foram 2 tipos de etapa, né? Etapa 1 e etapa 2. O primeiro, a gente se estendia os conceitos básicos, né? Os conceitos de astronomia, de diagnóstico escolar, de estrutura astronômica, que envolveu toda a estrutura de conhecimento do habitat de Marte. Eu levei as alunas para o habitat de Marte. Curiosidade sobre o setor astronomia, a física dos foguetes, que é toda uma parte de revisão da área de física que as meninas tiveram. Então, esse foi o primeiro módulo. E ao final desse primeiro módulo, que ele era envolvente dentro de um guarda-chuva maior, que era metodologias ativas, esses professores e essas alunas foram necessários eles desenvolverem um portfólio de atividades. Então, como produto final desse primeiro módulo, as tutoras, elas desenvolveram um manual, que é como se fosse exercício, um portfólio de atividades para o setor específico. E essas escolas olharam para esse portfólio de atividades e disseram assim, essa atividade é interessante para eu implementar. Então, as alunas e as escolas que eram do projeto, elas desenvolveram e aplicaram as atividades desenvolvidas pelas tutoras. Olha que interessante, né? Então, foi feito um portfólio que foi replicado dentro das escolas por ações. E aí foram as ações mais diversas possíveis. Teve escolas que buscou uma escola de inclusão social, que era de autistas. Teve escolas que eram na zona rural. Então, o projeto ele teve uma capilaridade e uma diversidade de atuação em vários segmentos. E aí, do outro lado, que é o produto 8, que foi o produto que finalizou, era um módulo que era formado por gestão de projetos, engenharia do produto e linguagens de programação. Então, as alunas, elas tiveram como objetivo transformar, né? Você fazer a cultura maker e produzir. Então, eu sinalizei, olha, tem esse site para vocês produzirem, formarem. Então, várias alunas começaram a criar jogos maker na área física, dentro da comunidade. Então foi muito interessante essas duas abordagens, uma abordagem mais voltada para as metodologias ativas de forma de aprendizado e outra que era a cultura maker. Então esses foram os 2 produtos finais, né, fora todas as aulas de capacitação. Você já tem resultados? Como é que você avalia, pelo menos parcialmente, os resultados desse projeto? Depois de tudo isso que formou, a gente olha para trás assim, o que a gente construiu? Eu acho que o primeiro resultado são as horas de aulas, né, de diferentes módulos, formado tanto por professores como por alunos. O outro produto é os portfólios de atividades direcionados para o setor, que isso não existe na literatura internacional, então é muito bacana. A cultura maker, esse despertar, né, que eu acho que é um produto muito interessante, despertar esse sentimento dentro do setor feminino, né? Espero e desejo muito que essas meninas ingressem para a área, né? Como produto, né? Como resultado também, a gente teve artigos publicados na área, né? Na área tanto de metodologias como para a área de setor aeroespacial, que tem pessoas que vão apresentar agora um projeto, né? Por exemplo, João Pessoa, tem outro. E agora também a gente teve um outro resultado, que foram as meninas que foram para o Rio de Janeiro e conseguiram medalha de ouro. Foi muito, né, repercutido na jornada de foguetes. Conseguiram, diante de 70 escolas, elas conseguiram medalha de ouro. Então, assim, foram vários resultados satisfatórios para um projeto onde elas estiveram imersas durante 6 meses. Como você descreveria o cenário para as mulheres na ciência aqui no estado, no Brasil? Eu descrevo que a ciência para as mulheres, elas podem conquistar, né, os seus sonhos, né? Eu recebi uma vez uma crítica, né, sobre o projeto, no sentido assim, Mariana, como é que você vai pensar a astronomia, que é uma coisa tão
tão distante de um cenário para uma menina do interior, onde ela mal tem, às vezes, uma estrutura. Como é que você vai oferecer um curso de astronomia? Por ser muito abstrato ou muito distante da realidade dela. E aí, essa reflexão, eu passei uns 2 dias pensando nessa reflexão. E hoje, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que eu penso é que, assim, oferecer um curso desse é realmente muito distante da realidade, tanto brasileira como internacional. Conquistar ser astronauta é algo muito distante, porque são horas de voos, horas de disciplina, né, treinamentos, são treinamentos caros que os órgãos não pagam. Mas o que eu acho é que, assim, a mulher, esse espaço, ele pode ser o espaço que ela quiser. Pode ser o espaço, né, do setor aeroespacial, mas ela pode ser o espaço da medicina, pode ser o espaço, ela pode estar em qualquer espaço. E se eu mostro para ela uma visão de algo tão distante, se ela consegue alcançar pelo menos metade desse caminho, para mim já é um resultado muito satisfatório, né? Então eu acho que oferecer sonhos, né, é uma das coisas mais importantes na área da educação, né? Uma vez no meu primeiro projeto, o segundo projeto, a diretora de uma escola, ela me ligou, e o gerente de um banco, né, disse assim, que eles queriam entender, né? E ela fez assim: professora, você está oferecendo para essas meninas sonhos. E eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? É você conseguir despertar esse sentimento dentro de uma comunidade. E hoje, né, para fechar essa fala, o projeto está encerrado, né? Todas as atividades foram cumpridas, faltou só finalizar o relatório final de entrega. E aí no desfile, né, cívico, né, do 7 de setembro, eu comecei a receber mensagens, eu comecei a receber fotos de escolas desfilando com um banner que a própria escola fez daquela ação. Teve escolas agora, que é um resultado que eu acho incrível, é uma escola de Parnamirim, professor Sérgio, ele foi visitar a diretoria de Açu como uma troca de experiência, ele capacitando outro grupo, entendeu? De ações. Então você tem trocas de experiências de conhecimento entre os membros, você tem pessoas vestindo a camisa, né, do projeto. E o mais interessante, dentro da Barreira do Inferno, que foi o dia espacial, todo mundo vestia a camisa do projeto. Eu dava, porque eu não tinha tido antes relacionamento. Eles iam no banheiro rapidinho e vestia, porque faziam parte daquela imersão. E muitos outros que não estavam no projeto, que foram, né, como apoio, diziam assim: professora, tem uma camisa para que eu possa vestir também. Então, assim, é você fazer questão de participar daquela comunidade. Então, é um sentimento muito nobre de estar aqui mostrando isso para vocês. Na sua visão agora, de professora, de educadora, de mulher, também na ciência, né, no mundo acadêmico, qual a importância, além de distribuições, que eu acho que é importantíssimo, mas qual a importância disso para as meninas, né, para a ciência, e quais são os grandes desafios que ainda vêm aí pela frente? Então, os principais desafios é ver que essas meninas receberam horas de capacitação e agora a gente precisa buscar novos fomentos para buscar e manter esse ciclo de conhecimento, né? Para a ciência, a gente tem um número muito baixo de pesquisadoras científicas no Brasil. Então, fomentar essa classe de pesquisadores e de exclusão, né, como pretos, pardos, indígenas e mulheres, eu acho que é um grande avanço para a ciência, né, para o Brasil, para os representantes. E como mulher, eu acho que, e como mãe educadora, é algo muito prazeroso, né? Ver todo o conhecimento e nível de aprendizado. É como se eu
se eu tivesse alcançado agora uma nova escala de exigências e de produto, né? Então, eu tinha um desafio a fazer com outro projeto, com outra instituição. E outro dia eu estava fazendo uma reflexão. Esse outro grupo, né, de projeto é um nível mais avançado. Eu fiz assim, ainda bem que eu fiz esse projeto, porque agora é como se o nosso nível, a nossa escada subiu, né? Então o produto que eu vou oferecer vai ser esse que eu já estou oferecendo, que é muito bom, para cima. Então, realmente eu acho que anos de experiência dentro da docência conta muita diferença dentro de um projeto, dentro da maturidade, quando você realmente vai analisando os caminhos corretos, porque às vezes você está dentro da universidade, mas você ainda não conseguiu encontrar o seu eixo, né, o seu caminho. E aí quando você encontra, aí você realmente, né, mira, né, no nicho de mercado exato, né? E como pesquisadora, como é que você avalia essa sua experiência no projeto? Como pesquisadora, eu estou resultando, né, duas dissertações de mestrado na área de gestão espacial, que é na realidade de políticas públicas para o setor. Outra é de metodologias ativas referente ao projeto em si, são 2 dissertações. Tem uma iniciação científica que já terminou agora e está iniciando outra iniciação científica específica, né? E dentro do projeto em si, eu tive uma equipe de alunos, mas elas não despertaram muito sentimento para pesquisa em si, né? Até porque não era o foco principal, elas tinham que desenvolver. Então, trabalharam muito e não foi, tipo, na construção de artigos. Agora que a gente está respirando, agora a gente está iniciando a produção. Infelizmente, o que é bom dura pouco e a gente está chegando no final do nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Mariana, pela sua disponibilidade e aproveitamos para parabenizar pelo projeto Meninas no Espaço. Professora Mariana, foi um papo muito inspirador e eu tenho certeza que a galera gostou. E aí a gente abre o microfone para suas considerações, para você dar sua mensagem final. Então, meninas que estão escutando, né? Eu acho que a pesquisa, né? Eu nasci desde que eu iniciei a graduação no ambiente da pesquisa. Então, a pesquisa ela tá muito dentro da minha vida. Então, quando você realiza algo que você ama na sua carreira, seja ele no ambiente científico ou privado, você vai alcançar sucesso. Então a mensagem que eu deixo é que você faça realmente aquilo que você ama, porque você se doa, né, de corpo e alma. E a nossa recomendação para o episódio de hoje não poderia ser outra. É o filme Estrelas Além do Tempo. Se você ainda não assistiu, tirando alguns spoilers que a gente deu no episódio de hoje, mas não é nada grave, vale muito assistir. Se você já assistiu, corre e assiste de novo, porque o filme é bem legal. E tem muita relação com o tema de hoje. E tudo que a gente falou neste episódio e muito mais você encontra no canal do YouTube do SciCast. Até a próxima! Até! Eu sou Gabriele Venceslau. Eu sou Sandra Souza. E eu sou Lucas Albuquerque. E este foi mais um episódio do SciCast UFRN. Até o próximo episódio. O SciCast é um projeto de extensão da Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O roteiro deste episódio foi concebido por Gabriele Venceslau, que dividiu a apresentação e entrevista com Sandra Souza. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Lucas Albuquerque. E a edição e finalização é de Rafa Berwanger. O design da capa é a criação de Tati Azevedo e a vinheta é de Jaime Azevedo. SciCast, o podcast de ciência da UFRN.